Beleza, pessoal, olha aí a aula 4, a gente já passou da metade, que bom ter vocês. Justin, Abby, Sarah e você também, Kenny, vocês estão lindos, cara. Adorei essa barba aí, hein? Ficou muito legal. Então, bora lá. Bom, em todos os meus anos de viagem, eu recebi tantas perguntas. Deixa eu mostrar uma lista de algumas delas que eu recebo. A obediência é incondicional, acho que deixei bem claro na última aula, ela não é incondicional, só tem uma ocasião em que a gente não pode obedecer à autoridade, que é quando ela diz para ir contra o que Deus diz para a gente fazer na Bíblia. Então, e se eu não concordar com as decisões dos meus líderes? Isso eu recebo o tempo todo. E se a autoridade tiver uma decisão ruim? E se a autoridade me disser para eu fazer algo errado? Como eu estabeleço limites? Então, nas próximas sessões, eu quero essas duas perguntas seguintes respondidas, tá bom? Só estou avisando para vocês. Então, deixa eu ler a nossa verdade levantando a primeira sessão aqui, que é sobre Satanás e seus cúmplices. Vejam só, eles querem te pegar, pois o objetivo principal deles é fazer você se convencer de que algo é bom, quando na verdade é uma coisa ruim para você. E olha, ele é mestre em fazer isso, tá bem? Então, olha só, aqui está a verdade. Estão preparados? Submeter-se à autoridade divina vai te dar proteção, provisão e paz. Então, vamos revisar as visões da autoridade delegada que Deus colocou sobre a vida de cada um de nós aqui. 1, civil. 2 é família. 3 é social. 4, eclesiástico. Então, eu vou começar com a lição da autoridade civil, que é o que a gente vai falar mais aqui, tá bem? Então, olha só. O que são as autoridades civis? Presidentes, legisladores, juízes, governadores, prefeitos, vereadores, policiais, bombeiros, militares, e se você estiver assistindo isso no exterior, pode ser os parlamentares, o que você quiser, os ministros, ou o que quer que seja. Então, a questão vai direto para o policial na rua, entendem? E vamos continuar de onde nós paramos em Romanos. Lembram que eu disse lá em Romanos 13, 1 e 2, que na verdade fala sobre a autoridade civil? Então, isso é porque ele continua mencionando que as autoridades, na verdade, são servas de Deus. Agora, deixa eu contar uma história para vocês. Olha, alguns anos atrás eu estava na academia no Colorado, eu estava malhando e tinha um cara e uma garota bem fortes, bem do meu lado, e eu comecei a conversar com os dois. E acontece que ele é policial aqui em Colorado Springs. Ok. Ela também é policial, e quando eles disseram isso, eu estava conversando já há uns 5 minutos. E eu disse, poxa, eu tenho muito respeito por você, no meu coração isso é enorme, porque a Bíblia diz que você é um servo de Deus. E o cara ficou doido, o nome dele era Sean, e ele disse, cara, peraí, quer dizer que eu sou mesmo servo de Deus? Isso está na Bíblia? Eu falei, sim, Romanos capítulo 13. Ele falou, então eu vou colocar isso tatuado nas costas. Sim, sim. Umas semanas depois, lá estava ele foi e levantou a camisa na academia e estava lá, Romanos 13. Que bom que ele fez isso, porque eles são mesmo servos de Deus, né, gente? Fico feliz que tenham sido salvos. Então, porque eles são servos de Deus, veja só, enviados para o seu bem, você precisa se submeter a eles. Não deveria, você precisa se submeter a eles. E quem escreveu isso foi Tasso. Então, submeta-se a eles não só para evitar punição, mas também para manter a consciência limpa. Entendem? É muito importante. Então, vamos continuar lendo no versículo 6. Pague os impostos. Também pelos mesmos motivos pelos quais você paga o governo, pois os trabalhadores têm que ser pagos, já que eles servem a Deus, entendem? Na próxima vez que você exceder o limite de velocidade e a polícia estiver perseguindo você, não culpe o diabo. Eles não trabalham para o diabo, eles trabalham para Deus. Por isso que você ora por misericórdia. Então, vamos lá, versículo 7. Pague os impostos. Não é incrível? Olha, pague os impostos está escrito 2 vezes. Eu não repeti nada, não. Está aqui 2 vezes. Podem notar, pessoal, olha só. Pague seus impostos e taxas governamentais a quem os arrecada e respeite, repitam, e honrem a quem está em posição de autoridade. Agora, vê só, deixa eu falar, sabe por que aquela honra estava no meu coração? Porque a autoridade deles, do policial e da policial, vinha em última análise de Deus. Então, se você conhece Deus de verdade, vai reconhecer a autoridade. Me mostra uma pessoa que não reconhece a autoridade e eu te mostro uma pessoa que realmente não conhece a Deus, porque ela pode dizer até que nasceu de novo, que vai à igreja, etc., mas ela não conhece de verdade Deus. Se ela conhecesse, ela saberia o que é autoridade. Verdade. Tá bem? Olha, deixa eu dar um exemplo. Digamos que eu nunca tivesse conhecido o Justin antes. Aí eu chego pro Kenny ou então pra Sarah e falo assim, olha, deixa eu contar do Justin pra vocês. Ele é um vegetariano. Não, na verdade ele é vegano. Qualquer coisa que tenha olhos ele não come. Ele também adora
crochê de todo jeito e, olha, deixa eu falar uma coisa pra vocês, ele tá treinando porque o objetivo dele é entrar pra equipe feminina de nado sincronizado nos Estados Unidos. Olha só, Justin, alguma coisa do que eu falei é verdade? Não. Então, eu tô atuando como se eu conhecesse, mas eu não conheço ele de verdade. Me mostre uma pessoa que não conhece a autoridade e eu te mostro uma pessoa que realmente não conhece Jesus Cristo. Sim. Eu quero que pensem sobre isso. Então, vamos à palavra honra, que no dicionário Webster, da edição do ano de 1828, que foi quando surgiu esse dicionário, diz o seguinte, tratar com respeito e reverência e submissão e desempenhar deveres relativos àquela pessoa, não é? Essa é a palavra honra. Às vezes você pode realmente entender o que uma palavra é observando a antítese dela. Desonra quer dizer tratar como comum, tratar como ordinário, não respeitar. Então, se você trata um policial como uma pessoa comum, isso não deveria ser nada ruim, porque, afinal, Isso aí. Jesus disse que você tem que honrar até os pequenos, mas você não está honrando aquele policial, entendem? Nem a policial. Pegaram a visão? Agora eu vou mostrar para vocês uma coisa que o apóstolo Pedro disse. É uma declaração incrível dele, olha só. Pedro diz, tema a Deus, honre o rei. Sabe o que Pedro diz aqui? Como você pode dizer que teme a Deus a quem você não vê, quando não respeita quem ele investiu de autoridade e que você vê? Sabe quem é o rei histórico sobre o qual Pedro está falando nessa passagem? Então, tinha um rei na época de Pedro. Sim. Era o rei da Galileia, o rei da Judéia. E o nome dele era Herodes Agripa I. Sabe como foi que ele entrou no poder? Através de manobras políticas astutas e ardilosas relacionadas ao Império Romano, pessoal. Quando ele fez isso, e aquele imperador a assumiu, ele deu a Herodes todo o território que Herodes o Grande tinha. Agora, esse homem, Herodes Agripa I, ele subiu ao poder em 37 depois de Cristo. Então isso foi poucos anos depois da crucificação de Jesus. E ele estava matando cristãos para ganhar poder político com o maior segmento de pessoas, que eram quem, pessoal? Os judeus. Ele matou Tiago, que era próximo de Cristo. Ele o matou com uma espada, certo? Então, Pedro, quando escreve isso... Vejam, Pedro foi preso por esse cara. Lembra quando o anjo tirou Pedro da prisão? Pedro fala, honre o rei. E quem é o rei? É Herodes Agripa. Como é que você pode honrar um cara que está matando cristãos só para promover a sua agenda política, pessoal? Não é fácil, não mesmo. Não é fácil, mas isso você tem que fazer. Você tem que olhar além do comportamento e honrar a posição. Não é? Veja, os Estados Unidos é assim, a gente tem que dizer a um líder, você tem que ganhar meu respeito. Mas o temor de Deus não é assim, não. O temor de Deus não julga pelo que vê aos olhos ou a audição dos juízes, de acordo com o julgamento do justo. O temor de Deus não diz ao líder, você tem que ganhar meu respeito. O temor de Deus diz que eu já vejo a autoridade em você e, portanto, você já tem meu respeito, independente do seu comportamento, meu irmão. Entendem? Pois é. Então... Sim. Eu estava numa entrevista de rádio há um tempo atrás, foi lá no final dos anos 90, se não me engano, e me entrevistaram sobre um livro, acho que era B2 Satan. E eu estou nesse programa de rádio, que é lá num estado do norte, e aí é um programa de 30 minutos. E o que eles fazem nessas entrevistas de rádio? Eles colocam você em espera, e é como se o volume do telefone diminuísse, assim, ficasse bem baixinho, fora do ar, enquanto você ouve um comercial e não ouvem você no telefone. E aí começou um comercial, mas de repente entrou a previsão do tempo. E aí o repórter me sai com essa, ele diz, nossa, vai estar tão frio em Minnesota que o governador idiota nem vai ter como conseguir falar nada de estúpido dessa vez, porque os lábios estão congelados. Quer dizer, esse governador estavam dizendo algo sobre o governador, e eu fiquei horrorizado, meu gente, porque... aquilo não devia ser uma rádio cristã? O cara, ele voltou para a entrevista e eu estou respondendo a pergunta meio superficial porque eu estava distraído, total distraído. E aí eu perguntei, pessoal, isso é uma rádio cristã? E eles, sim. E eu disse, porque, olha, eu estou meio chocado aqui, porque... a Bíblia diz que a gente tem que honrar aqueles que estão em posição de autoridade. E vocês acabaram de dizer que o governador é um estúpido? Eu não entendi isso aí, não. Por acaso foi outra linha cruzada que passou? Eu ouvi alguma outra emissora? Ele disse, não, fui eu. Claro, claro. E aí eu respondi, bom, isso não é ter o coração em Deus. E ele falou, mas é bom se divertir de vez em quando, sabe, John? E eu respondi, não, às custas do que Deus nos disse para honrar. Sim. Bom, ele encerrou a entrevista mais cedo. E terminou dizendo que eu e John Bevere não temos a mesma visão. e
eu vou te dizer uma coisa, eu teria rido demais daquela piada dele se antes eu não tivesse tido um encontro com o Espírito Santo e que estou prestes a compartilhar com vocês. Lembram quando eu falei sobre quando o Clinton subiu ao cargo? Sim, sim. Então, eu estava viajando pelo país e vários líderes cristãos estavam me dizendo que tinha um cara na TV que, olha, eu tinha que assistir porque ele expunha o Clinton, ele era engraçado e etc, etc. Então, um dia eu estava pregando na Califórnia e voltei para o meu hotel. Aí eu vesti o meu agasalho de pijama e fui pra cama, peguei o controle remoto e liguei, olha, lá estava o cara com uma gravata esquisita e eu pensei, então deve ser esse cara aí. Bom, eu tava ouvindo ele e, olha, ele tava acabando com o Clinton. E eu comecei a rir demais ali no meu quarto de hotel, pessoal, juro por Deus. E eu pensava, mas isso tudo é muito verdade e também é muito engraçado. Uhum. Mas lá no fundo, eu sinto que queria vomitar. Então essa dor no meu estômago, a minha consciência não dava trégua, até que finalmente eu desliguei o programa e pensei, peraí, senhor, o que está errado? E aí eu escutei dentro de mim uma voz dizendo, não falarás contra o governante do teu povo. Gente, isso é Atos 23, versículo 5. E aí eu pensei, uau! O Novo Testamento diz exatamente isso, para não falar mal. Ele diz para orar pelos nossos líderes. Olha só, deixa eu ler uma coisa para vocês aqui. Uhum. Ele diz, súplicas, orações, deixa eu ler. Exorto antes de tudo que súplicas, orações, intercessões e ações de graça Sim. sejam feitas por todos os que exercem autoridade, para que tenhamos uma vida tranquila e pacífica com toda piedade e reverência, porque isso é bom e agradável diante de Deus. Já pensei, esse é o motivo da minha chateação interior. Como é que podem todos esses cristãos ficarem animados com esse camarada? Quer dizer, não é porque todo mundo está gostando que aquilo é bom, ele está dizendo tecnicamente coisas que estão corretas, mas, olha, eu não estava bravo com o cara na TV, eu estava só pensando, ele só tem que ser salvo. Eu estava, na verdade, chateado com todos os líderes e cristãos que estavam elogiando o jeito de falar desse cara. Então, não significa que todos gostando, a coisa é boa, eu tenho que lembrar disso. Então, Sim. Existem 2 ministérios acontecendo constantemente no universo. Vocês sabiam disso? Eu mesmo não percebi até o dia que eu estava realmente de olho nessa parada. Olha, o acusador dos irmãos que está diante do trono de Deus dia e noite e acusa os irmãos, e isso é todo santo dia, pessoal. O ministério da acusação. O outro ministério que está acontecendo é o ministério da intercessão. Jesus vive para sempre interceder por nós. Então, a pergunta que nós temos que fazer é: estamos contribuindo para o ministério da acusação, que é o poder secreto da iniquidade? Ou estamos para o ministério da intercessão? Sim. É isso que nós temos que nos perguntar. Então, eu vou ler mais uma passagem aqui da Bíblia, que é 1 Pedro 2, 13 e 14, onde diz: façam o mestre se orgulhar de vocês sendo bons cidadãos. Respeitem as autoridades, seja qual for o nível delas, são emissárias de Deus para manter a ordem. Então, isso não significa apenas a pessoa em posição de autoridade, não é? E a assistente dele que atende o telefone quando você liga. Trate ela com respeito, porque assim a coisa flui diretamente entre eles. E agora vamos falar de autoridade social. Empregadores, gerentes, professores, treinadores, capitães, líderes de grupo, seus líderes em qualquer outro ambiente social. O que a Bíblia diz sobre eles? Colossenses 3:22 diz: servos, empregados, estudantes, atletas, etc. Obedeçam, digam obedeçam. Obedeçam em tudo. Seus senhores terrenos, pois são seus líderes, não apenas quando seus olhos estiverem em vocês como pessoas que agradam aos homens, mas com simplicidade de propósito de todo o coração. Então, aconteceu uma coisa de partir o coração comigo uma vez. Eu entrei num avião e fui transferido para a primeira classe. Quando eu me sentei na primeira classe, tinha um cara que estava tomando um drink e a gente começou a conversar e a gente se deu bem na hora. Sabe o que aconteceu? Bom, ele era dono da segunda maior empresa de táxis da sua enorme cidade, e é uma cidade enorme que tem 65 milhões de turistas todos os anos, tá? Então, esse cara era muito rico e a gente estava se divertindo e conversando porque eu estava fazendo as perguntas sobre liderança. Sabe como é que é? Eu perguntava, olha, eu tenho uma equipe bem menor, eu estou fazendo perguntas, e como é que é para você? E já estava passando uns 30 minutos dessa conversa, quando de repente ele vira para mim e pergunta para mim assim, espera aí, cara, o que é que você faz? Eu falei, bom, eu trabalho para Deus, eu escrevo livros cristãos, e ele olha para mim e faz, e bem assim, com essa cara de gárgula. E se afastou. E aí eu perguntei, peraí, cara, o que aconteceu com você? A gente estava se dando bem e tudo. Aí ele olha para mim e diz assim, sim.
Olha, eu gosto mesmo de você, John, mas eu vou te contar o que aconteceu. Eu tinha uma mulher que trabalhava pra mim e ela é uma dessas que nasceu de novo. E eu, meu Deus. E ele disse, ela ficava pregando para as pessoas, meus funcionários, quando eu devia estar arquivando. Ela devia estar no computador, mas estava pregando. E eu pagando essa mulher para ela ficar pregando na minha empresa. E ele disse, quando ela saiu da empresa... Olha, isso foi lá naquela época em que ligações de longa distância eram pagas, sabe? E essa criatura deixou uma conta de $8.000 para a empresa. Quer dizer, eu queria me enfiar no chão. E pelo resto do voo, ele não falou mais comigo. E nem eu tinha nada para falar com ele. O assunto morreu. Então, um dos nossos parceiros do ministério, alguns anos depois, me ouviu contar a mesma história e entrou em contato com a Messenger International, dizendo, olha, eu quero pagar essa conta de $8.000. Agora adivinha, o cara tinha morrido de ataque cardíaco alguns meses antes. Meu coração ficou apertado quando ouvi. E aquela mulher não tinha feito a palavra de Deus como tem que ser. Agora, um dia pode ser que ela responda pelo que aconteceu. Só posso esperar e orar para que talvez o meu impacto sobre ele, o impacto de outros homens, o tenham alcançado antes que ele morresse daquele ataque cardíaco. Sim. Então vocês entendem do que eu estou falando? Sim. Quando eu digo que é melhor estar sob as asas Sim. do que superficialmente achar que está obedecendo a Deus e sendo espiritual quando não está sob as asas dele, como a Bíblia diz. Então, vamos para Colossenses 3:23, onde Paulo diz, trabalhem de boa vontade em tudo o que fizerem, como se estivessem trabalhando para o Senhor e não para as pessoas. Vocês sempre estarão trabalhando para o Senhor. Olha, Bom, vocês sabem que eu jogo golfe, né? E uma vez eu tive o privilégio de jogar no campo de golfe de um cara que ficava bem no litoral, na costa leste da Flórida. Ele já vendeu o campo, mas eu acho que valia cerca de uns $200 milhões aquele Verdade. campo. Sim, sim. E a gente costumava dizer que Uau. o seguinte, que ele deu para a esposa um orçamento ilimitado para construir o clube e ela excedeu, porque esse clube era muito grande. Sério, era uma coisa assim de cair o queixo, pessoal. Foi uma experiência muito legal. Quer dizer, o prefeito Bloomfield de Nova York estava lá, Bob Grace também estava lá, e o Tom, que falava comigo também, estava Uau. perto do técnico do Detroit Tigers, todo mundo lá. Bom, eu estava jogando nesse campo e esse cara administra o campo de golfe e só pro terreno ele tinha 36 funcionários. Uau. Verdade. E eu tô me preparando assim para dar uma tacada e de repente me deu um estalo. Eu recuei e disse assim para ele, ô Alan, você tem que cuidar do campo como se fosse Jesus e não o Sr. H. Bom, ele é cristão e foi ele que me colocou no campo. Sim. Ele perguntou, de onde é que você tirou isso? E eu disse, a Bíblia diz que servimos aos nossos empregadores como ao Senhor, ué. Sim. E ele disse, é mesmo. Ele disse, entendi. A gente Uau. voltou a jogar golfe e eu venci ele naquele dia. Bom, eu quero falar agora sobre autoridade familiar. Vamos lá, pessoal? Isso vai ser bem interessante. Vamos lá. Autoridade familiar. Marido, esposa, mãe, pai, filho, filha. Sim. Tudo bem. Eu vou ler as escrituras agora sobre como a igreja se submete a Cristo, assim como as esposas devem se submeter aos maridos em tudo. Veja que a palavra é submeter, não diz obedecer aos seus maridos. E tudo que ela diz é submeter-se. Então, olha só, deixa eu mencionar para vocês que antes disso, 3 vezes, em 3 parágrafos, a Bíblia diz, maridos, amem suas esposas como Cristo ama a igreja. Apresentando Messenger X, uma nova plataforma de downloads e streaming de vídeo. É uma biblioteca digital completa, com cursos de discipulado de John e Lisa Bevere, incluindo aulas em vídeo, audiolivros, e-books, filmes curtos, bíblias e mais. Essa nova plataforma pode ser usada em todos os seus dispositivos e é completamente grátis em mais de 130 idiomas. Discipulado para todos, em todo lugar. Baixe o aplicativo ou vá para messengerx.com. Então é muito mais fácil a uma esposa se submeter ao marido quando o marido a ama como Cristo nos ama, certo? Mas até Pedro aborda isso quando diz, ei, esposas, mesmo que os maridos não obedeçam a palavra, quando virem seu comportamento submisso, isso possivelmente os conquistará, não é? Então, essa submissão é incondicional, tá bem? Então, agora vamos passar para os filhos. Filhos, sempre, sempre obedeçam seus pais, pois isso agrada ao Senhor. Em Efésios 1, ele repete o mesmo mandamento, mas veja, em Efésios 6. Em Efésios 6, 1, ele repete o mandamento, mas em Efésios 6, 2 e 3, honrar, olha a palavra, honrar teu pai e tua mãe. Esse é o primeiro mandamento com uma promessa. Estão vendo aqui? Então você pode ver que tem uma promessa anexada ao mandamento honrar pai e mãe. E que promessa? Na verdade, olha, são 2 promessas. Número 1, as coisas correrão bem para você. Número 2, vai ter vida longa na terra. Eu não consigo pensar numa promessa que seja maior do que essa.
você bem-sucedido Sim. e vivendo bem na terra. Olha a promessa de Deus aqui. Seus pais, você honra Sim. eles e pode olhar para o câncer e dizer, sai dessa casa. Uau. Eu honrei meus pais, vou viver muito Sim. bem e bem-sucedido. Sai da minha casa agora, câncer. Uau! Olha, o que me deixa muito feliz. Acabei de pregar muito bem e feliz agora. Sim. O problema é que vivemos numa sociedade que nos treina a desonrar nossos pais. Quando nossos 4 filhos estavam crescendo, tinha uns filmes de classificação livre que eu proibia eles de assistir. E por que eu proibi meus filhos de assistir esses filmes? Bom, porque em todos os filmes os atores mirins apareciam desonrando e desrespeitando seus pais. Então eu disse aos meus filhos, olha, eu não quero que assistam nada disso, eu me recuso, não quero que assistam, mesmo que a classificação seja livre, todo mundo esteja vendo. Eu disse, olha, eu prefiro que vocês vejam um filme com muita matança acontecendo, já que isso acontece em todo o Antigo Testamento, do que ver esses filmes aí. De jeito nenhum. Eu sei que tem gente que não vai agir desse jeito com seus filhos, mas eu sou assim. E o resultado disso é que as crianças crescem respeitando os professores, respeitando os seus pais, respeitando autoridades civis. E eu vou dizer para você, esses garotos são realmente abençoados, viu? Na verdade, a Bíblia, olha, isso é muito legal quando você pensa nisso, que Deus colocou os 10 mandamentos listando-os na ordem de importância. E se você olhar para os 4 primeiros, eles tratam de relacionamento com Deus, enquanto os 6 últimos tratam do relacionamento entre os homens. E, na verdade, sabe, Jesus disse que o primeiro é amar a teu Deus de todo o coração e o segundo é amar o teu próximo. Os mandamentos estão em ordem de importância. Então, se você olhar para o 6º, o mandamento não matarás. Uau, Sim. meu Deus, isso é ruim. O 7º mandamento é não cometerás adultério. Uau, isso é ruim também. Muito ruim. O 8º é não roubar. Uau! Quer dizer, você vai pra cadeia por 2 desses, né? Sim. Não é? Verdade. Fala sério, mas sabe o que Deus coloca acima deles? O 5º mandamento é honrar sua mãe e seu pai. E agora, será que Deus considera honrar sua mãe e seu pai, desonrá-los, na verdade, algo pior do que assassinato, roubo e adultério? E nós vamos de Deuteronômio 27:16, maldito todo aquele que desonrar seu pai e sua mãe. E todo o povo responde, amém. Se olhar para outras traduções, diz assim, ó, Deus amaldiçoa todo aquele que humilhar um dos pais. Se lembrarmos de Simeão e de Levi, o 2º e 3º filhos de Jacó, não é? Mataram homens a sangue frio na cidade de Shaiquim. Mas se você olhar para Ruben, o primogênito, ele desonrou o pai. E olha só o que a Bíblia diz sobre ele. O filho mais velho de Israel era Ruben, mas já que ele desonrou seu pai por dormir com uma de suas concubinas, por isso seu direito à primogenitura foi dado aos filhos de seu irmão José. Por essa razão, ele não está listado nos registros genealógicos como o primogênito. Uau. Ou seja, 2º e 3º filhos, nada aconteceu com a genealogia deles. Eles mataram homens a sangue frio. Mas Ruben desonrou o pai. Acho que o que fizemos foi dizer à sociedade, diga-nos o que é importante. Vocês entendem? Em vez de olhar de frente para a Sim. palavra de Deus e Sim. perguntar, Deus, Sim. Uau. o que você diz que é importante? Aham. Tá, então vamos terminar com a história de Noé e seus filhos. Todo mundo conhece a história, né? O dilúvio aconteceu, as enchentes criaram um bom cenário para a agricultura e Noé, que era o último homem com os pés no chão, uma noite ficou deprimido, então se embriagou com vinho, não é? Lembram disso? É a história. Ele ficou tão bêbado que ele tirou a roupa toda, ficou deitado na tenda, completamente embriagado e pelado. Aí seu filho mais novo entrou e fez assim, e saiu correndo para contar para todo mundo. Quer dizer, naquela época todo mundo era só o Sam e o Jafé, mas ele contou, mesmo assim, ele falou, gente, o papai tá pelado, feito um gambá e nu como veio ao mundo. Então, quando Jafé e Sem ouviram isso, sabe o que fizeram? Certo. Ele esperava que eles entrassem e desrespeitassem o pai como ele tinha feito, não é? Mas eles entraram com o cobertor nos ombros, olhando para o outro lado, para que não vissem a nudez do pai. E o cobriram e saíram. Agora Noé acorda na manhã seguinte, certo? E quando percebe o que o Cã fez, uma maldição cai sobre as gerações de Cã em Canaã. E essa maldição segue de geração em geração em geração. O que é incrível, de novo, é que Cã estava 100% certo e também estava errado. 2 erros não fazem um acerto. Se você chegar em Hebreus capítulo 11, sabe que gosta de chamar de hall da fama de Deus, porque ele exalta todos os patriarcas. Sim. Não é? Ele fala sobre Moisés, fala sobre Abraão, todos os patriarcas. E olha só Deus exaltando Noé. Noé, bêbado como gambá, nu como veio ao Sim. mundo.
Sim, é óbvio que ele se arrependeu e foi perdoado. E Deus o exalta. E sabem quem não está no Hall da Fama? Cã e seus filhos. Claro, claro. E por quê? Porque Cã e seus filhos foram amaldiçoados. Sabe, eu vejo pecados na Bíblia que eram realmente contra a santidade de Deus. Então vejo pecados contra a autoridade. E acho que os pecados contra a sua autoridade são julgados com mais rigor. Mas entendam, é tudo a sua autoridade. Vamos seguir uma linha de raciocínio. Saul desobedece diretamente à ordem de Deus e poupa um homem, poupa alguns animais. Ele perde o reino. Davi comete adultério, mata o marido da mulher. Ele pede perdão e se arrepende genuinamente, mas não perde seu reino. Noé fica bêbado, mas é exaltado. Ele se arrependeu. Seu filho se volta contra o pai, debocha dele para os irmãos e é amaldiçoado. Jacó tem um filho chamado Rúben, que desonra o pai. Ele perde o direito à primogenitura. Isso é muito interessante para mim. Quer dizer, como eu disse desde o início, Adão não se deitou com uma prostituta. E nem assassinou o marido dela para encobrir o que ele fez. Adão só desobedeceu à autoridade direta de Deus. E isso mostra como é importante termos um coração sensível à autoridade dele. Isso inclui não apenas a autoridade direta dele, mas também daqueles a quem ele delega. Na próxima lição, abordaremos aquele assunto sobre o qual preciso que a aula inteira fale, e esse será muito útil para nós, que é a autoridade da igreja. E a minha favorita de todas essas aulas, com certeza, será a última aula. Então, bora lá? Estão prontos? Com certeza. Tá bem, até a próxima. Apresentando Messenger X, uma nova plataforma de downloads e streaming de vídeo. É uma biblioteca digital completa, com cursos de discipulado de John e Lisa Bevere, incluindo aulas em vídeo, audiolivros, e-books, filmes curtos, bíblias e mais. Essa nova plataforma pode ser usada em todos os seus dispositivos e é completamente grátis em mais de 130 idiomas. Discipulado para todos, em todo lugar. Baixe o aplicativo ou vá para messengerx.com.